versículo de número 18. Textos assim: e não vos conformeis com vinho, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós cantamos aqui algumas canções que falam exatamente dessa presença e dessa atuação do Espírito de Deus na vida do cristão, na vida daquele que um dia foi de fato redimido, alcançado pela graça de Deus e transformado em nova criatura. Os irmãos caminharam comigo do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo 17 do capítulo 5, onde nós procuramos abordar ali o andar em pureza. Não andem mais como vocês andavam antes da conversão, mas agora precisa de transformação de vida. É isso que Paulo trabalhou, toda essa grande perícope que vai do verso 17 do 4 ao 17 do 8. Ele continua praticamente, irmãos, no mesmo assunto. E o desejo de Paulo é que nós, no caso, os cristãos lá de Éfeso e nós hoje, é que nós de fato nos enchamos do Espírito, que nós busquemos a ação do Espírito e que nós possamos dar lugar e espaço ao Espírito em nosso coração. E você me pergunta, mas Deus não é soberano, pastor? Ele não faz aquilo que Ele quer? Sim, Ele faz aquilo que Ele quer, mas dentro da configuração da santificação, e nós estamos tratando de santificação nessa perícope. Dentro dessa configuração da santificação, você pode pecar por sua escolha. Você pode não andar no caminho do Senhor por sua escolha. Você pode transitar fora do padrão de santidade por sua escolha. Obviamente que resultados virão, obviamente que consequências virão, mas Deus permite você ter a sua ação na sua escolha, e é por isso que infelizmente nós caímos e transigimos no erro muitas vezes. Eu quero compartilhar conosco nesta oportunidade: deixe-se encher pelo Espírito. Por que deixe-se encher pelo Espírito? E não utiliza a expressão de Paulo aqui, encher-vos do Espírito. Nós vamos conversar um pouquinho disso mais no teor da reflexão, mas na verdade nós não nos enchemos por uma iniciativa própria do Espírito, mas o Espírito é quem atua em nós, o Espírito é quem enche o coração do cristão. Então, nessa perspectiva de deixe-se encher pelo Espírito Santo, eu quero trazer aqui apenas duas proposições para a nossa reflexão nesta oportunidade. Paulo vai dizer para nós: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E essa expressão, não vos embriagueis, ela corrige uma dissolução na vida do crente, ou uma dissolução na vida de uma igreja, ou do povo de Deus em certas circunstâncias. Então, ela é uma correção, não vos embriagueis. Quando Paulo trata, meus irmãos, dessa situação do não vos embriagar, é impossível nós fugirmos do contexto, da cultura, do comportamento, da vivência daquele povo naquela época. E em todas as épocas, o uso da bebida, seja vinho, seja cerveja, seja qualquer que for a bebida utilizada por alguém num evento social, numa vivência em família, é algo comum na humanidade. Desde os primórdios mais antigos, onde você possa estender o conhecimento até as antigas raízes da humanidade, você vai encontrar a humanidade usufruindo de bebida. Não estamos aqui na defesa de A ou B, mas apenas mostrar que isso é uma consequência natural do existir, é uma busca natural do ser humano, muitas vezes esse envolvimento com o caso da bebida, seja ela alcoólica ou não alcoólica, de alto teor alcoólico ou de baixo teor alcoólico. Então nós precisamos voltar para esse contexto e entender, dentro do contexto cultural ao qual Paulo escrevia, essa situação de não vos embriagueis. Nós devemos, irmãos, considerar esse versículo como algo que está dando uma ordem contra os excessos na bebida. Em qualquer situação, excessos não são bem-vindos. A igreja pode se emocionar na hora do culto? Pode vir as lágrimas na hora do culto? Pode encher o coração e transbordar de alegria na hora do culto? Sim.
mas todo excesso pode ser doentio, todo excesso pode ser prejudicial. Então a igreja é chamada a viver em equilíbrio em todas as áreas, não apenas na questão da bebida, do uso em si, mas em todas as áreas. E nós vemos algumas expressões culticas em outros territórios da igreja evangélica, no Brasil e fora do Brasil, onde muitos excessos são praticados. De repente não se pratica o excesso do vinho, não se pratica o excesso da bebida, mas se pratica outros excessos por falta de equilíbrio. Então é importante que nós lembremos dentro do contexto da época essa situação. É bem provável que Paulo, aqui ao escrever esse texto, ele tinha como pano de fundo a prática dos asiáticos na época fazerem um culto a Dionísio. Quem era o Dionísio? O deus da bebida. Então era um deus pagão, ele pervazia as várias culturas dominantes da época, e era o deus que era adorado, servido, e muitas vezes existia ali no contexto da adoração àquele deus um uso extremamente excessivo de bebida. Então quando você usa a expressão bacana, o cara é bacana, tal situação é bacana, vem dessas expressões do culto a Dionísio, onde havia muita bebida e muito bacanal, ou seja, muita vivência de uma promiscuidade sexual, uma devassidão tomando conta daqueles que participavam de tais festas. Então Paulo está possivelmente olhando para os cristãos da sua época, lembrando que eles viviam no meio desse contexto e talvez muitos deles praticassem o uso da bebida. Não queremos julgar aqui o povo de lá, mas fazendo uma transição para cá, é possível que muitos deles participassem do uso da bebida, e Paulo está dizendo: cuidado, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas equilíbrio. Encham-se do Espírito. Então, meus irmãos, em contraste com essa situação, a adoração de Deus, ou adoração a Deus, e a vida em geral dos crentes, requer inteligência, como nós já falamos na reflexão do domingo anterior. Não vos torneis insensatos, idiotizados, imbecilizados, dominados por um conceito pagão. Não vos torneis assim, mas sejam inteligentes. Usem da razão no serviço e na vida pessoal. Então, em contraste com essa situação, a vida geral dos crentes e a adoração dos crentes requer inteligência, sabedoria, sobriedade e a percepção clara da realidade. Cristão não adora embriagado. E não apenas na embriaguez alcoólica, mas em qualquer que seja aquilo que possa tirar o crente da sua lucidez, qualquer que possa tirar o crente do uso equilibrado da sua razão, da sua compreensão das coisas. Então, não são êxtases frenéticos, são situações superficializadas por mecanismos outros que podem levar o cristão à adoração, possam conduzir a adoração da igreja, mas um culto racional. É o que nós expusemos aqui nos 2 domingos anteriores. Não andeis como nécios, não vos torneis insensatos, mas tenham um culto racional, inteligente, sóbrio, onde cada parte da adoração, cada movimento do seu servir a Deus é feito com inteligência, com conhecimento, com razão. É o que Paulo admoesta nesse contexto. Então Paulo enfatiza aqui, meus irmãos, o perigo de se relaxar nessa vigilância, de não prestar um culto racional a Deus e de repente estar se envolvendo em coisas que nos levam a uma devassidão, a um desequilíbrio, e certamente esses desequilíbrios podem levar a desequilíbrios em outras áreas, abrindo uma porta à própria imoralidade. Então Paulo olhava para o culto, não dos cristãos, mas para o culto a Dionísio, aquele deus pagão, e olhava como aquele povo se desandava, olhava como aquele povo partia para excessos, como aquele povo entrava em situações tão licenciosas, tão permissivas na sua conduta, caindo para uma imoralidade. Então, como eu disse, a palavra bacana para nós hoje é uma palavra suportável, utilizada sem qualquer pudor, não há problema em usá-la, mas ela reporta a um bacanal, ela reporta a uma situação carnavalesca, onde as pessoas vivem numa carnalidade tremenda. E o vinho ou a bebida em si era o carro-chefe ou o carro-motor para essas práticas do culto a Dionísio. Então, meus irmãos, a advertência que
Paulo traz aqui, não vos embriagueis com vinho, é uma citação da sabedoria judaica. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios. Vamos lá? Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23, versículo 31 e também os seguintes, eles vão dar esse tom dessa palavra de Paulo aqui, especificamente no versículo 23, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo, quando se escoa suavemente. Será que o sábio Salomão aqui estava dizendo que você não pode tomar o vinho? Ou que você não pode deixar-se levar por ele quando ele se mostra atrativo, belo? Então, na verdade, todo o contexto ali fala da questão da bebida, dos prejuízos da bebida, mas o judeu usava vinho. O judeu, até hoje, pratica o uso da bebida, do vinho, nas suas festas, inclusive nas suas festas religiosas. Então, o que o autor estava dizendo lá para o povo de Israel, na verdade não é que é proibido usar vinho, mas cuidado quando ele se mostra muito convidativo. Cuidado quando ele se mostra tão apetitoso, tão atraente, que vai perder o seu equilíbrio em função apenas de uma satisfação dos seus desejos. Francis Fox é um comentarista e exegeta da nossa época, e ele vai dizer que as escrituras nunca exigem a abstinência completa de bebidas alcoólicas, exceto no caso daqueles que fizeram um voto especial. Lá no contexto judaico, quem fazia o voto de nazireado não podia de forma alguma tomar vinho, comer passas de uva ou comer qualquer outra coisa fermentada, era proibido a eles. Mas o Francis Fox lembra disso. As escrituras não exigem, em nenhum lugar dela, uma abstinência completa, última, de bebida alcoólica, exceto nesses casos, mas essa decisão precisa ser deixada à consciência de cada crente, que deve tomar a sua decisão em usar ou não usar de maneira extremamente equilibrada. E cuidado, porque o uso muitas vezes leva à embriaguez. É disso que a Escritura trata, a grosso modo, nessa questão. Então, a possibilidade de usar não é contrariada pela Escritura, mas a possibilidade de usar mal é contrariada pela Escritura. Então, o apóstolo Paulo, ele não está aqui tocando numa questão de proibição do uso em si, mas do excesso e da devassidão ou da dissolução que essa prática pode levar uma pessoa no seu uso. Então, a possibilidade desse mau uso da bebida toca em um perigo muito real na vida de muitas pessoas, que confronta exatamente os cristãos no meio de uma sociedade pagã. Então, se Paulo tinha problema na igreja dele, lá na época em Éfeso, a igreja evangélica dos dias de hoje, embora é muito mais proibitiva nessa questão, ela também continua tendo seus problemas exatamente nessa situação. O Dr. William Hendrickson, ele vai dizer que o que Paulo está dizendo é o seguinte: a embriaguez com vinho não os leva a nada de positivo, mas sim a depravação. Não os colocará de posse dos prazeres concretos e duráveis, nem do conhecimento aproveitável e nem da alegria perfeita. Então, qualquer excesso no uso da bebida te leva a um prejuízo. Seja ele moral, seja ele espiritual, seja ele social, familiar, qualquer que seja a área, o excesso pode te conduzir a problemas. Então, o uso do vinho, meus irmãos, ou de bebidas, ele se torna um abuso sob certas circunstâncias. Eu gostaria de passar com você brevemente algumas situações. Por exemplo, o uso do vinho se torna abuso quando ele descamba para o excesso. Não havendo excesso, havendo equilíbrio, não há problema nessa questão, mas é um problema quando não há equilíbrio, quando não há moderação e se descamba para um excesso. Segundo, o uso do vinho se torna abuso quando o indivíduo passa a ser dominado por ele, quando ele perde o domínio próprio e passa a ser dominado por ele. E é uma linha muito tênue. É uma linha muito estreita entre A e B, entre você ter o domínio e o vinho ter o domínio, ou a bebida ter o domínio sobre a sua vida. Paulo vai dizer lá aos Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É permitido? É, mas até onde? É permitido? É, mas em que circunstâncias? É permitido? Sim, mas não vou me deixar dominar por isso. Terceira coisa,
o uso do vinho se torna abusivo ou abuso quando essa prática ofende a consciência do irmão. Então, se você toma uma bebida qualquer e outro irmão fica ofendido, sensibilizado, escandalizado, enfraquecido na sua consciência, porque você fez essa prática aos olhos dele, Paulo diz: não faça isso. Você sabe que tem um cristão que não pode tolerar, não pode entender essa causa, então não entre nisso. Romanos 14, versículo 13, o apóstolo vai dizer assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E quando você vai olhar o contexto de Romanos capítulo 14, Paulo não está tratando apenas da questão da bebida em si, mas Paulo trata em coisas mais amplas. E Paulo vai dizer que uns acreditam que pode comer carne, o outro acredita que ele só poderia comer legume, ele é um vegano, não pode comer qualquer outra coisa, então, por questões religiosas, e não por questão de saúde própria, mas Paulo vai dizer, então, ninguém pode opinar sobre o outro, desde que essa pessoa tenha equilíbrio no que faz, o outro tenha equilíbrio no que faz, não opinem, não julguem uns aos outros pelo desejo ou pela prática de um e de outro, desde que esteja em equilíbrio. Mas tomem o propósito de não ser de tropeço na vida de ninguém. E o ser tropeço é quando você usa algo e esse algo afeta uma pessoa que talvez não tenha a sua maturidade, não tenha a sua consistência espiritual, e ele vai cair em devassidão, vai cair em dissolução, vai cair no exagero, vai cair no erro. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, se você corre para lá, Paulo vai dizer assim: vede, porém, que a liberdade que vocês têm não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas convém. O momento é próprio, eu devo fazer isso exatamente nas circunstâncias que eu estou. Então esse juízo, esse julgar, esse critério precisa ser avaliado, abalizado, para que o cristão não leve outro a errar, não leve outro a tropeçar por causa de práticas que ele possa ter. O uso do vinho, meus irmãos, mais uma vez, ele se torna abuso, fere o testemunho cristão na comunidade. Ou seja, qualquer pessoa que é cristã e se resolver tomar uma taça de vinho ou celebrar o seu casamento ou algo digno aí de uma celebração, e isso ferir o testemunho aos outros, isso tocar na maneira como os outros vão olhar para você como cristão, e você então não deve praticá-lo, porque você está abusando da questão do testemunho na vida de outro. E Paulo vai dizer aos Coríntios também, 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que você está fazendo, está glorificando a Deus? Se você está escandalizando alguém, isso glorifica a Deus. Se você está conduzindo uma pessoa à dissolução ou ao mau uso, isso glorifica a Deus. Então o cristão precisa peneirar e usar como parâmetro sempre essa questão: os meus atos glorificam a Deus? Afetam outras pessoas? Impedem outros de ter uma vida equilibrada e gloriosa para o Senhor? Mais um ponto: o uso do vinho se torna abuso quando há alguma dúvida na mente do cristão sobre essa prática. Porque aquilo que não provém de fé, Paulo diz, isso é pecado. Então você precisa ter fé. O que é que significa fé nesse contexto aqui? Irmãos, quando Paulo fala que você precisa ter fé para fazer certas coisas, Paulo não está pensando naquela fé como uma conexão sua com o eterno, aquela fé como um dispositivo que interfere nos seus sentimentos em relação a Deus, mas fé no sentido de ser a compreensão do ensino bíblico. Se você não faz isso numa compreensão clara do ensino bíblico, você está lidando com o pecado. Então a questão levantada por Paulo aqui nessas várias observações que fizemos, irmãos, é a questão da embriaguez. Ele não está proibindo, mas está dizendo qual é o assunto. É embriaguez ou enchimento do espírito? É o uso ou o abuso da bebida, no caso pertinente àquilo que Paulo está tratando aqui. Então, mais uma vez, meus irmãos, as Escrituras não advogam o uso de bebida. Ela não defende, não incita, não provoca, não estimula de forma alguma o uso de bebida, porque essa é uma questão meramente cultural.
Há países mais voltados, há países menos voltados, há grupos mais voltados, outros grupos menos voltados a isso. A Escritura não advoga, mas também, ao mesmo tempo, ela não proíbe, sendo que o que se proíbe é a embriaguez. O que se proíbe é o excesso no uso de tal coisa. Então, o que Paulo proíbe aqui é o abuso e não o uso. O que Paulo proíbe aqui é você ir além e não ter equilíbrio e moderação no seu uso. Portanto, Paulo indica para Timóteo, por exemplo, Timóteo, usa vinho, porque você tem um problema de estômago, então use vinho para abençoar e para curar aí a sua situação. Paulo mostra lá na carta aos Coríntios, quando nós tratamos do assunto ceia do Senhor, que ali era usado o vinho na prática da ceia. E você fala, pastor, mas lá era suco de uva. Era mesmo? Paulo diz que muitos na prática da ceia, lá no contexto de Corinto, bebiam tanto que iam para casa embriagados. Era suco de uva? Ou era vinho? Meus irmãos, então é importante que nós tenhamos equilíbrio na compreensão da Escritura nessas questões. O apóstolo Paulo também vai advertir, no caso da liderança em especial, que aqueles que almejam o episcopado, aqueles que almejam a liderança na igreja, nos cargos oficiais da igreja, ele deve ser alguém não dado ao vinho. Ele vai dizer lá em Timóteo capítulo 3, versículo 3, o bispo, pois, deve ser irrepreensível, não dado ao vinho. O ser não dado ao vinho não implica aqui que ele não tome uma taça ou uma quantidade X, mas que ele não é aquele que se detém, não é aquele que para o tempo todo bebendo, sem controle qualquer nessa situação. Paulo vai dizer também quanto aos diáconos, no versículo 8 aí mesmo em Timóteo 3, quanto aos diáconos, sejam eles igualmente dignos e eles não devem ser dados a muito vinho. Então, mais uma vez, a expressão há muito vinho implica em pouco vinho. O excesso é que Paulo combate. O excesso é aquilo que a Escritura trata de maneira tão clara para nós. Obviamente, meus irmãos, nós não advogamos e nem incentivamos qualquer pessoa ao uso da bebida, mas nós temos que entender o que a Bíblia nos diz. Então, o resultado da embriaguez, meus irmãos, é a dissolução. Essa palavrinha dissolução é justamente quando a pessoa passa do limite e ela entra num estado onde a embriaguez começa a tomar conta, começa a alterar o seu pensamento, alterar a sua compreensão, alterar a vida dele em relação a uma sobriedade. As pessoas nesses casos, vocês conhecem tão bem quanto, vai entrar em uma perda de pudor, vai entrar uma perda de vergonha, vai entrar numa situação onde a vergonha vem para a família, vem para o lar, vem para outros que estão ligados àquela pessoa. O uso indevido ou atravessado ou abusado vai trazer desgraças, vai trazer lágrimas, vai trazer pobreza, vai trazer separação, vai trazer muitas vezes o opróbrio de uma família. Então Paulo está advogando essas questões. Buscam eles uma fuga dos seus problemas no fundo de uma garrafa, mas o que encontram é um substituto barato, falso, maldito, artificial para uma verdadeira alegria. Então qualquer pessoa que usa de bebida no intuito de produzir alegria e realização para a vida, cuidado, porque pode ser apenas uma armadilha maligna. João Calvino vai dizer o seguinte: os filhos desse mundo, eles estão acostumados a beber certas quantidades com a intenção de excitar a hilaridade ou a alegria. Contra esse gênero de alegria carnal, o apóstolo estabelece aqui aquela santa alegria com a qual o Espírito de Deus nos alegra. Ele também relata os seus efeitos opostos. O que a bebedice gera? Gera licenciosidade perversa, de modo que os homens se regozijam na folia desenfreada e indecorosa. Então Paulo está tratando, meu irmão, dentro desse conceito de uma embriaguez desvairada, de um uso desmedido, de um descontrole qualquer no exercício dessa prática, que é cultural, é cabível, mas tem que ser vivenciada dentro de um padrão. Não podemos seguir Dionísio, não podemos seguir o culto a Dionísio, não podemos seguir qualquer bacanal que desrespeite ou desconstrua a vida de santidade do povo de Deus. O cristão tem a sua liberdade, mas a sua liberdade tem um limite.
O cristão tem a sua liberdade, mas ele precisa usá-la olhando Deus está sendo glorificado nisso. Então Paulo trata disso, não só nesse texto aqui, mas no contexto mais amplo das suas cartas, com esse equilíbrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas de repente eu posso ser dominado por isso. Então eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Segunda coisa, meus irmãos, que eu quero tratar conosco na questão aqui da situação que Paulo adverte nesse versículo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É que a plenitude do Espírito é o anverso da dissolução. Sem qualquer preciosismo, querer buscar muitos detalhes na questão em si, é importante que a gente explicite aqui, eu deixe claro aqui, de acordo com o dicionário Caldas Aulete, o que significa anverso, porque eu usei aquele termo ali na minha proposição. A plenitude do Espírito é anverso da dissolução. O que é um anverso? É a página de frente de um livro. Você está lendo o livro, sempre que está à sua direita é o anverso. O que vem à esquerda é o verso. Numa moeda, você tem a efígie que identifica ali, ou uma liderança, ou uma situação que mostra uma história ou lado daquela moeda, e você tem o outro lado. É aquilo que nós brincamos aí, cara ou coroa. É frente ou verso, não é? Ou é anverso e reverso. Então essa é a ideia de que a plenitude do Espírito é o outro lado que Paulo está querendo mostrar. É o outro lado de uma vida onde se usa aí a embriaguez. Então Paulo representa aqui, meus queridos irmãos, a plenitude do Espírito Santo como o contrário do andar em dissolução. E eu volto à questão. O problema é o vinho. De repente o crente não usa vinho, porque ele aprendeu ou entendeu que ele não poderia usar, não era digno de usar, não deveria fazer uso dessa prática, mas ele acaba se embriagando com outras coisas. Ele acaba criando dissolução na vida dele com outros pormenores, com outras questões que também é o contrário da plenitude do Espírito. Então Paulo está tratando aqui, meus irmãos, a necessidade de que o crente se encha do Espírito Santo. Paulo apresenta então a plenitude do Espírito Santo aqui, exatamente o contrário de todo andar de uma vida de carnalidade. Qualquer que seja a prática da carnalidade, mesmo que não seja a bebida, ela é contrária ao Espírito de santidade. E Paulo está dizendo, cheio do Espírito, contraria a prática da carnalidade. Então, como dissemos, ele descreveu tudo isso do versículo 17 do 4 até o 17 do 5, onde ele mostra várias questões que nós devemos deixar de lado, não praticar, porque não faz parte do caráter e do compromisso real do crente em Cristo Jesus. Então, nesse versículo particularmente, Paulo apresenta aqui como dois lados da moeda, a plenitude do Espírito versus a embriaguez. Mas eu, mais uma vez, levanto a questão, a embriaguez que Paulo levanta aqui, não é meramente o uso do vinho em si, mas qualquer torpor, qualquer coisa que lhe embarace a mente, qualquer coisa que lhe tire do equilíbrio e faça com que você viva uma vida dissoluta. Reverendo Hernandes, trabalhando essa questão no seu comentário aqui aos Efésios, ele diz assim: é possível ser nascido do Espírito, é possível ser batizado com o Espírito, é possível ser habitado pelo Espírito, é possível ser selado pelo Espírito e ainda assim não viver em plenitude do Espírito. Então não importa se o cristão ele passa por todos esses processos de ter nascido do Espírito, ser batizado do Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser selado pelo Espírito, mas ele não tem uma vida plena do Espírito, ele está contrariando de novo o princípio da Escritura. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem dada para que o crente se envolva nela. E qualquer coisa menos que isso na vida do crente é pecado. Você fala, pastor, eu não sou cheio do Espírito, mas eu vivo a vida cristã de modo razoável. Vamos usar uma outra expressão que Charles Swindoll usa no seu livro sobre vivendo acima da mediocridade. De onde vem essa palavra mediocridade? Ou de onde vem essa palavra medíocre? Vem da palavrinha média. Então, se você vive na média,
você é medíocre. Se você vive na média, se você não busca a excelência, se você não aplica o seu coração a de fato buscar mais e mais de Deus na sua vida, você está vivendo meramente na média, e esse não é o alvo que Deus quer para nenhum de nós. Deus não quer que nós vivamos apenas na média de um comportamento cristão. Deus não quer que nós vivamos apenas na média de uma relação com Ele. Deus quer que nós vivamos numa intensidade e numa produtividade real de uma vida cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, o Novo Testamento vai oferecer para nós muitos conteúdos para essa clara compreensão acerca da pneumatologia, ou acerca da pessoa e ação do Espírito Santo na vida do crente. Por exemplo, só passando rapidamente por cada um desses pontos, a Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado quando pecamos. Se o Espírito Santo não tocar a nossa consciência, não tocar a nossa mente, não provocar o nosso espírito, nós vamos permanecer de mãos dadas com o pecado. Mas é o Espírito Santo que nos adverte, que nos convence de que de fato nós pecamos e nos conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo, nos ensina a Escritura, quem opera em nós o nascimento. Ninguém se converte por vontade própria, ninguém muda de estado de morto espiritual para vivo espiritual porque ele quis. Aliás, um morto não quer nada, ele não tem escolha própria. Então é o Espírito Santo que provoca em nós e opera em nós o novo nascimento. A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem ilumina o nosso coração para que nós possamos entender a Escritura. Nós só compreendemos a Escritura no ponto de vista real da Escritura se nós formos iluminados pelo Espírito de Deus. E falamos isto quando nós fizemos a exposição lá do capítulo 1. A parte final do capítulo. A Bíblia nos ensina também, meus irmãos, que é o Espírito Santo quem nos consola, é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo quem nos batiza e nos faz parte do corpo de Cristo, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos de fato filhos de Deus, é o Espírito Santo quem habita em nós, é o Espírito Santo quem sela o crente, e é o Espírito Santo que vai agir na sua ressurreição no último dia. Então, a Bíblia nos traz muitos informes acerca da pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos deixar de lado esse conhecimento. Paulo já trouxera aqui, meus irmãos, aos crentes de Éfeso, como falamos, ensinos muito ricos sobre a ação do Espírito Santo. Se você voltar comigo rapidamente, não vou ler os textos, mas apenas por uma indicação, o crente é selado pelo Espírito Santo. Paulo diz isso lá em Efésios 1, versículo 13 e 14. O crente não deve entristecer o Espírito Santo. Paulo falou disso no capítulo 4, versículo 30. O crente deve ser cheio do Espírito Santo. Paulo fala disso nesse versículo aqui do capítulo 5, 18. Então, voltando à questão anterior, se a embriaguez gera torpor, se a embriaguez gera dissolução, falta de equilíbrio e clareza de mente, o resultado da plenitude do Espírito Santo é totalmente diferente, porque em vez de nos aviltar e nos embrutecer, o Espírito Santo nos enobrece. O Espírito Santo eleva a nossa capacidade de compreensão das coisas de Deus, tornando-nos então mais humanos, mais parecidos com Cristo. Quando nós não estamos cheios do Espírito, nós somos mais carnais. Quando nós não estamos cheios do Espírito, nós somos mais terrenos. Quando nós não estamos cheios do Espírito, nós podemos ser muito mais ludibriados, enganados e conduzidos pelo Espírito desse mundo, pelo espírito do pecado que domina a nossa sociedade. E nós, ao invés de nos conformarmos com a vontade de Deus, nos conformamos com o mundo à nossa volta. Então, o segredo para de fato vivermos uma vida coerente com o Senhor, de santidade com o Senhor, é buscarmos mais e mais essa plenitude do Espírito Santo. Então, visto que a embriaguez é o esvaziar do homem, da sua dignidade, do seu caráter, do seu equilíbrio, o encher-se do Espírito é o contraste a isso, apontando para equilíbrio, para racionalidade madura e para uma santidade exposta ou esposada na vida do crente. Então o cristão é chamado a buscar plenitude do Espírito. Não buscar a plenitude do Espírito se torna pecado. Então, se nós não estamos buscando isso, eu preciso e você precisa mais e mais orar a Deus por isso. Senhor, encha-me com o teu Espírito. Não foi maravilhoso cantarmos ali?
Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mas não pode ser apenas um cântico no culto. Eu preciso orar isso todo dia. Eu preciso me colocar diante do Senhor pedindo todo dia: Senhor, encha a minha vida. Senhor, traga mais e mais a ação, a operação do Teu Espírito em minha vida. Senhor, encha-me mais e mais com a presença do Senhor, de modo tal que eu não seja levado para lá e para cá por todo o vento doutrinário, que eu não seja empurrado aqui ou ali pela cosmovisão caída do nosso mundo, que eu não transite nos caminhos pecaminosos que a vida me oferece, mas que eu seja mais parecido com o Senhor. E nós seremos mais parecidos com o Senhor apenas na medida em que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então a ordem, como dissemos, é buscar a plenitude do Espírito. É uma ordem, não é um mero conselho que você recebe. Olha para o versículo 18. Não vos embriagueis. Você que gosta aí da nossa gramática portuguesa, classifique o não embriagueis. Que tempo, modo e voz aparece esse termo para nós? É modo indicativo? Não. Então quem gosta do português sabe que isso não é modo indicativo. É modo imperativo? Desculpa, é modo subjuntivo? Se você, né, o subjuntivo trabalha com a dúvida. Não, não é. É um modo imperativo. Faça isso. Encha-se do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É ordem. Todo imperativo é uma ordem. Não é um conselho que eu posso optar por sim ou por não. Mas é uma ordem dada. E se nós entendemos que Cristo é o Senhor da nossa vida, se nós entendemos que Cristo é de fato o dono absoluto, Ele é quem manda na nossa vida, a ordem dada deve ser uma ordem executada. Deve ser uma ordem cumprida, apesar da nossa limitação e apesar da nossa falha. Então a ordem aqui, meus irmãos, é buscar a plenitude que o Espírito Santo dá. Esse estado de espírito vai aguçar as suas faculdades para uma percepção mais ampla da vontade divina. Reporta ao versículo anterior que você ouviu. Por essa razão não vos torneis insensatos, tolos, idiotizados pela nossa sociedade caída, imbecilizados por um comportamento que não é o descrito na Escritura. Ao invés de fazer isso, procure compreender. É racional, é inteligível. Procure saber da vontade do Senhor. E essa plenitude do Espírito Santo, ela abre o nosso entendimento. Ela abre a nossa capacidade racional para podermos perceber de fato essa vontade de Deus, que diz Paulo lá aos Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. Então, é preciso que nós busquemos sim a plenitude do Espírito Santo. O contexto imediato aqui, meus irmãos, Paulo diz: por isso não sejam todos vós tolos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Portanto, não se embriaguem com vinho. A embriaguez ou a dissolução, seja ela advinda do vinho, seja ela advinda do uso da internet ou dos mecanismos que nós temos nas nossas mãos hoje, ou por qualquer frenesi que a gente possa experimentar, até mesmo no âmbito religioso, qualquer coisa que nos tire desse equilíbrio racional, Paulo vai dizer, isso é dissolução. É preciso que nós busquemos a plenitude do Espírito. Mais uma vez, citando aqui o Dr. William Hendrickson, ele vai dizer assim: sendo cheios do Espírito, vocês serão enriquecidos com os preciosos tesouros das eternas alegrias, profundo discernimento e satisfação interior. Uma questão que paira, meus irmãos, na vida de muitos cristãos é: o que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio do Espírito? E nós pensamos então em realidades meramente religiosas. Ser cheio do Espírito é falar em outra língua, ser cheio do Espírito é dançar o reteté, ser cheio do Espírito é poder para expulsar demônio, ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? A Bíblia nos ensina que ser cheio do Espírito não é você ter mais o poder do Espírito, mas é o Espírito ter mais de você. É o Espírito encher mais a sua vida, é você ter mais o Espírito dominando todos os campos que perfazem o seu viver. É o Espírito Santo que coordena, por exemplo, as suas finanças lá na sua casa.
Ou você entrega os 10% e os 90% você faz do jeito que quer, sem consultar a Deus. É o Espírito Santo que coordena, por exemplo, quem ampara e conduz você no seu relacionamento entre marido e mulher. É o Espírito Santo que conduz você no relacionamento lá no seu trabalho, vivendo com integridade, com justiça, com retidão. É lá a pessoa de Cristo sendo vivida em você, como Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, ser cheio do Espírito é o Espírito dominar mais a nossa vida. E não nós termos poder para isso ou para aquilo, mas é o Espírito Santo ter o poder de agir e dominar e transformar e modelar cada uma das áreas do nosso viver. Seria impossível, meus irmãos, exagerar aqui no texto a importância que o Espírito Santo exerce na nossa vida. Por mais que a gente pense nesse poder transformador do Espírito, nós ficamos em débito na capacidade de compreender o que é que ele pode fazer de fato de um homem ou de uma mulher, de um jovem ou de um adolescente totalmente entregue a ele. Então, uma indicação do enchimento do Espírito Santo será o desejo de dar expressão de louvor a Deus. Paulo vai continuar aqui, nós falaremos disso então na próxima semana, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, com cânticos espirituais, e dando sempre graças a Deus Pai. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem um falar, seja cantando, orando, conversando, ajudando, admoestando, ensinando, ou vivendo no seu dia a dia. O seu falar é modelado pelos princípios do Evangelho, é modelado pelos valores que norteiam o reino de Deus e de Cristo em nossa vida. Então, o Dr. Russell Norman Champlin, ele vai dizer que há um enchimento autêntico do crente com o Espírito de Deus, o que produz a sua correspondente elevação do Espírito em um verdadeiro êxtase espiritual. Ou seja, o homem cheio do Espírito Santo, ele não é raso, ele não é bruto, ele não é grosseiro, ele não é sem cortesia, mas é uma pessoa refinada, educada, qualificada com os valores do Evangelho para viver de maneira agradável, assim como Jesus Cristo vivia. Você consegue ver Jesus Cristo sendo rude com as pessoas à sua volta? Mesmo quando ele falava com dureza, ele não violentava a pessoa em si, ele não maltratava a pessoa em si. Então o Evangelho te capacita a viver o modelo de Jesus. A plenitude do Espírito tem que nos levar a sermos mais e mais parecidos com Jesus em todo o nosso agir, em todo o nosso ser. É o que nós dissemos, ser cheio do Espírito não é termos mais dele, mas é ele ter mais de nós. Então eu quero voltar com você brevemente no versículo 18, olhando essa questão mais uma vez. Primeiro, o imperativo, enchei-vos, é uma ordem. E não cumprir essa ordem é um desagrado à vontade, é um agravo ao domínio de Deus em nossa vida. Primeira coisa é o imperativo, e como imperativo é uma ordem. Segunda coisa, para quem é dessa ordem? A palavrinha enchei-vos é o quê? É um plural. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, dizendo não apenas aos bispos e diáconos, não apenas à liderança, não apenas ao reverendo Timóteo, que era o pastor da igreja naquela época, mas Paulo está escrevendo a todos. Todos vocês precisam se encher do Espírito. Toda a igreja precisa buscar a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Toda a igreja, ela deve se envolver em dar mais espaço e ter mais vazão para que o Espírito Santo encha cada área do nosso viver. Então é um plural, é para todos, não é para um ou para outro seletamente. Outra coisa que nós observamos aqui, não aparece no nosso português em si, por isso eu usei aquele tema mais modificado, é que é um passivo. O que é um passivo? Volta para a escola, né, Darton? Quando eu estava lá na 8ª, 5ª, 6ª série, a gente aprendia o que é voz passiva e o que é voz ativa. Quando eu falo, eu matei, é uma voz ativa. Eu pratiquei a ação. Se eu falo, eu fui morto, alguém praticou a ação contra a minha vida. Eu sou um passivo nesse caso. Eu atropelei alguém na rua. Eu fui o ativo, praticante da ação.
Eu fui atropelado na rua. Eu fui o passivo que sofri a ação. Então essa é a voz ativa e passiva que você tem aí no seu português. A gente usa isso o tempo todo, só que a gente não guarda e nem fica qualificando o tempo todo essa questão, né? Mas Paulo usa aqui, meus irmãos, no nosso entendimento, o verbo lá no original grego, na sua voz passiva. Não é você se enche do Espírito, mas seja cheio do Espírito. Não é você faça com que o Espírito entre na sua vida e aconteça, mas o Espírito Santo é que enche a sua vida. É o Espírito Santo que é o agente de encher a sua vida e não você em separado. Então é um passivo. Por isso eu traduzi ali: deixai-vos ser cheios do Espírito. É o Espírito que vai encher a sua vida. É o Espírito que vai tomar mais de você. É o Espírito Santo que vai agir mais em você e não você provocar ainda esse enchimento. Outra questão que se faz necessário aqui é que lá no grego também nós percebemos que isso é o imperativo presente. E o presente na língua grega, ele tem aquilo que nós chamamos lá de ação perfeita. Ou seja, ele acontece e continua acontecendo. Jesus Cristo salvou a sua vida? Sim, né? Mas ele continua salvando você todo dia. Não foi algo pontilear, não foi algo apenas isolado lá no passado, que aconteceu de uma vez por todas e não acontece mais. Todo dia o Cristo Salvador continua sendo o seu Redentor. Todo dia a obra expiatória de Cristo realizada lá na cruz continua tendo efeito remidor sobre a vida do eleito. Todo dia a obra salvadora continua sendo executada. Jesus é o nosso sacerdote, ele intercede por nós, e a Escritura diz lá em Hebreus 7:25 que ele continua, continuamente intercedendo por nós. Então é nesse sentido que eu quero lembrar a igreja que essa ação do imperativo presente não pode ser algo apenas pontual. Busquei a plenitude, sou cheio do Espírito Santo e agora não preciso buscar mais. Já sou cheio do Espírito. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos que isso tem que acontecer todo dia. Sabe por quê? Qual foi o texto que foi lido aqui na hora de reflexão sobre confissão? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Um homem cheio do Espírito Santo peca? Peca. Mesmo tendo a plenitude do Espírito Santo, o homem pode não se aperceber que o pecado ou que o diabo o assola e o cerca a cada instante. E ele pode sim cair no erro e pode cair no pecado. Talvez não naquele erro grosseiro e dramático que a gente possa imaginar, mas no pequeno ser do dia a dia, na pequena ação diária. E você vai pecando e não percebendo, e quando menos espera, o pecado fez uma separação entre você e Deus. Então essa busca e essa ação tem que ser a cada momento, a cada dia. Por isso, confissão não pode ser um ato litúrgico, quando você vem no domingo na igreja, vai ter um momento de confissão, então eu vou me confessar ao Senhor. Ou, quem sabe, na veia católico-romana, onde há ali a confissão auricular, ou seja, lá no pezinho da orelha, você vai lá e conversa com o sacristão, com o padre, com o oficiante, e conta para ele o seu pecado. Não, a confissão do crente é o tempo todo, a confissão do crente é todo dia, a confissão do crente é cada situação da vida, falando para o Senhor: desculpa, perdoe-me, errei, mas encha-me, Senhor, de novo com o teu Espírito Santo. Então é o imperativo presente, é uma continuidade na vida do crente. Nós devemos nos encher constantemente do Espírito Santo. Literalmente, essa é uma passagem que diz: continuem se enchendo do Espírito Santo. Não é algo que aconteceu e não acontece mais, mas é algo que aconteceu e precisa continuar acontecendo a cada dia na nossa vida. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, não importa a vertente, se é pentecostal ou se é reformada, mas o batismo com o Espírito Santo, ele acontece uma vez na vida do crente. Quando você passa a ser parte do corpo de Cristo, você é batizado com o Espírito Santo. E não é batizado mais. É uma vez só. É por isso que Paulo vai dizer para nós: há um só batismo.
Muitas vezes nós levamos esse um só batismo para o batismo nas águas ou para o batismo com água, e nós então ficamos perdidos quando o crente vai para uma outra denominação e ele vai se batizar de novo. Mas há um só batismo. Paulo não está interessado no batismo de água, mas no batismo com o Espírito Santo. Você recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal, é uma só vez. Uma vez batizado com o Espírito Santo, você pertence ao povo de Deus e não sai daí mais. Você pertence ao povo de Deus e não é batizado de novo. Mas, em decorrência disso, ou em contraponto a isso, o ser cheio do Espírito Santo, ele é renovado cada dia. Ele acontece hoje, precisa acontecer amanhã, precisa buscar depois, precisa continuar buscando mais e mais a cada dia essa plenitude, esse reencher do Espírito Santo em nossa vida. Você vai encontrar isso aqui na vida dos apóstolos. Se você olha capítulo 2 de Atos, o que aconteceu ali? O descer do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e pregavam o Evangelho para as outras nações. E houve uma grande escala de conversão, quase 3.000 pessoas batizadas naquele dia. Todos estavam cheios do Espírito. Mas se você vai lá para o capítulo 5 de Atos, você vai perceber que de novo precisou ter um novo enchimento do Espírito Santo. Você vai lá para o capítulo 8 de Atos, houve um novo enchimento do Espírito Santo. Você vai lá para o capítulo 10, mais uma vez, um novo enchimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele domina as áreas da sua vida e de repente você descuida, você não cuida e às vezes o seu eu passa a dominar. Já não é mais uma ação direta do Espírito, mas uma ação do seu eu sobre a sua vontade. Ou, quando pior ainda, é uma ação desse mundo caído, dirigindo a sua vontade e a sua vida. Então você precisa buscar esse enchimento todo dia, continuamente perante o Senhor. Então uma antítese está em foco aqui, é o que Paulo falou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho degenera, ou a bebida degenera, mas o Espírito eleva. A bebida conduz ao deboche, à zombaria, ao sarcasmo, mas a plenitude do Espírito enobrece, te torna uma pessoa melhor, mais parecida com o próprio Jesus. A bebida, ela se torna, ou ela te torna bestial. E eu quero fazer um parêntese rápido aqui. Diz a lenda judaica que quando foi ser criado a primeira taça de vinho, o diabo entrou na história. E para o diabo entrar na história, diz a lenda judaica, que ele colocou ali, naquela porção de se fabricar a primeira taça de vinho, pelos da barba do leão. Num outro momento, ele colocou ali pelos ou bigodes de um macaco. E num terceiro momento, ele colocou ali os pelos ou os bigodes de um porco. Isso é uma lenda judaica. E nessa lenda vai dizer o seguinte: é por isso que o indivíduo, quando ele se envolve demais na bebida, num primeiro momento ele é um leão, corajoso, forte, enfrenta, briga e vai contra tudo e contra todos. No segundo momento, mais contagiado pelo poder do álcool e dominado pela bebida, ele é um tagarela. Ele é um momo, ele é um mico, como um macaco fazendo gracejo para outras pessoas. E num terceiro momento, ele é um porco, caído no seu vômito, vivendo uma vida nojenta, suja e fétida. Então, só para mostrar aqui, meus irmãos, que o vinho torna o indivíduo bestial quando ele passa a dominar a vida da pessoa. Ele tira você, ou tira a pessoa do seu equilíbrio, mas o Espírito Santo nos torna celestiais. O Espírito Santo nos torna parecidos com Deus. Então, ao invés de buscar a dissolução, buscar a devassidão, Paulo estimula aqui a buscar o enchimento do Espírito. Eu quero ir para o nosso encerramento aqui, contando uma parábola ou uma história. Na Alemanha, diz a história, há muitos anos passados, um órgão de tubos conhecido mundialmente foi construído numa grande catedral. Era coisa magnífica. Não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de estar em uma grande catedral e conhecer um órgão de tubo pessoalmente.
ou visualmente, e de repente até ouvir a orquestração de uma música no órgão de tubo. É coisa fantástica, é um som extremamente bonito e diferente de qualquer instrumento que nós possamos ter nas nossas pequenas igrejas. Então, se você puder visitar uma grande catedral, ou em São Paulo, em qualquer outro ponto do mundo aí, e tiver a oportunidade de ouvir o órgão de tubos tocando, é algo maravilhoso. Então conta-se na história que ali na Alemanha, na certa cidade, foi construído esse órgão mundialmente conhecido, e essa catedral também, uma coisa rara e magnífica. Um dia um visitante entrou naquela catedral, e ele perambulando ali, ele viu aquela coisa magnífica, aqueles tubos enormes ali no paredão daquela catedral, e o zelador da igreja estava ali limpando e tal, e ele procura o zelador e fala: eu posso me aproximar do teclado do órgão? Onde fica? E claro que não fica aqui no chão, você sobe uma escadaria até num ponto mais oculto, e o zelador disse: olha, infelizmente, eu não posso te permitir isso, sou apenas o zelador, eu não tenho ordem para deixar ninguém se aproximar do órgão de tubo. Mas aquele homem continuou ali, inquietando o zelador e tentando convencê-lo. Mas é algo tão lindo, tão belo. Olha, eu estou aqui visitando a catedral, por favor, me permita chegar até lá e ver de perto essa beleza, essa coisa tão esplêndida. E ele foi trabalhando com as palavras e com a conversa ali com aquele zelador, que finalmente ele insistiu tanto que o zelador então permitiu que ele pudesse se achegar ali e se assentar junto ao teclado daquele grande órgão, daquele precioso instrumento. E o visitante, agora sentado ali, tomou posição, e ele executa uma bela música que começa a tremer os vitrais e os móveis daquela catedral, dada o peso daquela música tocada. O zelador ficou extremamente atônito, paralisado, nunca tinha ouvido uma melodia tão bem orquestrada naquele órgão de tubo, e ele fica ali paralisado no chão, com espanto, ouvindo aquele som maravilhoso, ecoando por toda aquela cúpula daquela catedral, e ele fica sem voz. Depois, parou de tocar aquela música, ele estava saindo já daquele ambiente. O zelador então se aproxima dele e fala: quem é você? Eu posso saber quem é você que tocou tão maravilhosamente aqui este órgão nessa catedral? Ele respondeu: eu sou Mendelssohn. Seus irmãos conhecem um pouco de música clássica, vão conhecer a grandeza, a capacidade desse grande musicista ter composto músicas tão maravilhosas. Então, liçãozinha de casa, chega em casa, entra no YouTube e fala: eu quero uma música de Mendelssohn. E você vai ouvir as grandes óperas que aquele homem compunha. Ele era nada mais, nada menos que o grande compositor Mendelssohn, que abalou o mundo com a sua capacidade de composição. Quero trazer aqui, meus irmãos, o seguinte: muito maior que qualquer compositor famoso, o Espírito Santo precisa tocar na sua vida. E quando o Espírito Santo realmente toca na sua vida e trabalha a capacidade que Deus pode colocar em você, vai ser produzido na sua vida algo esplêndido, que vai maravilhar os olhos de outros, que vai fazer com que outros pensem: como é que pode um ser humano ser tão parecido com Deus assim? Como é que pode um ser humano ser tão angelical dessa forma? E a resposta é: ele está sendo tocado pelo Espírito Santo, ele está sendo cheio pelo Espírito Santo. Então, será que nós temos sido assim, como aquele zelador, tentando impedir a ação daquele que sabe tocar as melodias mais maravilhosas do nosso ser? Será que nós estamos aqui com aquele zelador, impedindo a obra do Espírito Santo de agir poderosamente e fazer com que nós sejamos instrumentos da glória de Deus nesse mundo caído? Se formos honestos, irmãos, nós temos que admitir que muitas vezes nós resistimos à ação do Espírito Santo. Nós não permitimos que o Espírito Santo haja plenamente em nossa vida, porque nós queremos fazer a coisa do nosso modo. Nós queremos viver da nossa maneira e não da maneira de Deus. Se formos honestos, nós vamos reconhecer que nós não permitimos e não damos a oportunidade para que o Espírito Santo encha de fato a nossa vida, de tal modo que nós sejamos o instrumento da glória de Deus para esse mundo caído. Enchei-vos
do Espírito. Ou, numa leitura mais adequada, sede cheios do Espírito. Permitam que o Espírito Santo encha mais a vida de vocês. Como é que eu faço isso? Nós vamos falar um pouco mais disso na próxima reflexão, mas você pode começar com os joelhos no chão, orando e pedindo para Deus: Senhor, faça da minha vida uma vida diferente para o mundo. Não apenas no momento do culto em si, não apenas na relação religiosa em si, mas faça da minha vida uma vida que realmente reflita a glória do Senhor. Manifeste o Senhor na minha vida. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que produz os frutos do Espírito Santo. Paulo vai falar deles lá em Gálatas capítulo 5. Ao invés de carnalidade, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Paulo vai dizer que um homem cheio do Espírito Santo, ele produz aquilo que é natural e pertinente à pessoa de Deus, à pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Então, não vos embriagueis. Eu queria dilatar essa expressão, encerrando. Ela é mais do que se embriagar com vinho. Você se embriaga com a internet e não dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Você se embriaga com os prazeres transitórios dessa vida e não se dedica a uma relação mais íntima com o Espírito de Deus. Você se embriaga com as trivialidades do nosso existir e não vive e não vivencia de fato uma vida mais íntima com o Senhor. Do que é que você está se embriagando? Então, terminando aqui, queridos, precisamos nos render ao Senhor. Precisamos ser de fato cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele tenha o seu direito em nossa vida, sendo Ele o modelador da nossa vida. Se fizermos isso, Ele vai encher os nossos corações. Não com frenesi religioso, não apenas com emoções diferenciadas, mas vai encher o nosso coração com o caráter de Cristo, com a pessoa de Cristo, e seremos semelhantes ao que Ele é. Cristo vai se tornar mais real na nossa vida. Esse é o grande alvo de Deus para mim e para você. Que sejamos parecidos com o Filho mais velho. Que sejamos cópias do Redentor da nossa vida e da nossa salvação. Amém?